O câncer e o corpo espiritual. A visão do Dr. Paulo César Fructuoso. Há perguntas que atravessam os séculos e continuam a inquietar o coração humano. Por que algumas pessoas desenvolvem o câncer e outras não? Seria apenas uma questão biológica ou haveria, por trás disso, causas espirituais profundas? A doutrina espírita nos convida a enxergar a vida de forma mais ampla, lembrando que o corpo físico é apenas a expressão temporária de um ser imortal, que carrega em si memórias e vibrações de muitas existências. Dentro dessa visão, o câncer não é um castigo, mas pode representar uma oportunidade de reajuste, aprendizado e cura da alma. Do ponto de vista material, sabe-se que o câncer é um conjunto de doenças marcadas pelo crescimento desordenado de células que se multiplicam de forma anormal. Essas células formam tumores que invadem tecidos e podem se espalhar para outras partes do corpo, num processo conhecido como metástase. A medicina terrena identifica mutações genéticas, influências ambientais e hábitos de vida como causas principais. No entanto, a visão espiritual vai além da matéria e busca compreender o que acontece nos planos sutis que antecedem o desequilíbrio físico. A espiritualidade explica que cada enfermidade pode ser uma forma de reparação, um convite à transformação interior. O câncer, muitas vezes, surge como instrumento de reequilíbrio, auxiliando o espírito a libertar-se de marcas antigas deixadas em seu envoltório energético, o perispírito. Quando aceito com serenidade e fé, esse processo pode impulsionar o ser à renovação moral, despertando virtudes como a paciência, a humildade e a compaixão. Mas isso não significa que quem adoece esteja sendo punido por erros do passado. Todos estamos em aprendizado e, de alguma forma, vivenciamos provas que nos conduzem à evolução. A enfermidade, quando bem compreendida, torna-se uma professora silenciosa que conduz à reforma íntima e à compreensão mais profunda das leis divinas. O médico e estudioso espírita Dr. Paulo César Fructuoso compartilhou ao longo de sua trajetória uma visão ampliada sobre o tema. Com décadas de experiência na cirurgia e na mastologia, ele observou como a medicina vem evoluindo na detecção precoce da doença. No passado, o diagnóstico era feito de forma simples, apenas pelo toque e pela observação de nódulos. Hoje, com recursos de imagem, é possível identificar alterações ainda em estágio inicial, muitas vezes anos antes do surgimento dos sintomas. A ciência avança e com ela também cresce a compreensão espiritual do corpo humano. Segundo o Dr. Fructuoso, há dois caminhos principais pelos quais uma pessoa pode ser acometida por uma enfermidade. O primeiro é o desgaste causado por hábitos nocivos, como o uso de substâncias tóxicas, o desequilíbrio emocional ou a negligência com o próprio corpo. O segundo é a fragilidade do sistema imunológico, que pode ser afetado por sentimentos densos, como raiva, inveja, rancor e intolerância. Essas emoções, quando cultivadas, desorganizam o campo energético que nos sustenta e abrem brechas no perispírito, permitindo que células desarmonizadas se multipliquem. Por outro lado, quando a mente e o coração vibram em sintonia com o bem, fortalecem o corpo espiritual e, consequentemente, o físico. Assim, a saúde verdadeira nasce de dentro para fora, da harmonia entre pensamento, sentimento e ação. Em suas experiências mediúnicas, o Dr. Fructuoso relatou diálogos impressionantes com entidades que se dedicam à medicina espiritual. Uma dessas comunicações ocorreu com o espírito de um antigo médico alemão, que após reencarnar e resgatar antigas faltas, hoje atua em planos mais elevados no auxílio a enfermos. Durante uma reunião de materialização, ele descreveu como, no plano espiritual, é possível enxergar o corpo humano por transparência, percebendo o interior dos órgãos, o funcionamento das células e até suas vibrações sutis. Segundo esse relato, cada célula possui uma vibração e uma coloração própria. As células saudáveis emanam luz e harmonia, enquanto as alteradas apresentam vibrações dissonantes e cores turvas. Nos planos sutis, essa diferença é visível e permite que os espíritos especializados identifiquem desequilíbrios antes mesmo que eles se manifestem no corpo físico.
Essa seria, segundo o médico espiritual, uma das bases da medicina mediúnica do futuro, uma medicina capaz de perceber o início das alterações energéticas e tratá-las antes que se transformem em doença. Nessa visão, o perispírito funciona como um filtro. Nele se registram as ações, emoções e pensamentos de cada encarnação. Quando acumulamos desequilíbrios ou sentimentos de desamor, esses registros permanecem impregnados nesse corpo sutil e, em vidas futuras, podem refletir-se no organismo físico sob a forma de enfermidades, que surgem não como punição, mas como um processo de limpeza e libertação. Um dos exemplos relatados por Dr. Fructuoso foi o caso de um homem que chegou ao centro espiritual acometido por uma grave enfermidade de pele. Em visão espiritual, foi revelado que, em existências passadas, ele havia menosprezado e ofendido pessoas doentes, alimentando repulsa e desprezo. A enfermidade atual, portanto, representava uma oportunidade de compreender, pela experiência direta, a dor alheia e desenvolver compaixão. Assim, o sofrimento tornava-se instrumento de aprendizado e crescimento. Essas revelações levam à reflexão de que nada acontece por acaso. Cada acontecimento, por mais doloroso que pareça, possui uma finalidade educativa. As leis divinas são perfeitas e a colheita é sempre proporcional ao que foi semeado. Se em algum momento ferimos, é natural que a vida nos ofereça a chance de reparar, e é justamente através dessa reparação que evoluímos e nos aproximamos da luz. O Dr. Fructuoso reforça que muitas doenças, tratadas hoje apenas pelo aspecto físico, têm origem no corpo espiritual. É no perispírito que se encontram as matrizes das desarmonias, e o tratamento verdadeiro deve alcançar também o campo emocional e energético do ser. A cura integral envolve não apenas medicamentos e cirurgias, mas também a renovação dos sentimentos e do modo de pensar. E aqui surge uma profunda lição deixada por Jesus. Em uma de suas passagens, o Mestre curou 3 enfermos, devolvendo-lhes a saúde. Todos se alegraram, mas Jesus manteve-se pensativo. Questionado pelos discípulos sobre o motivo de sua preocupação, respondeu que temia que aqueles que haviam sido curados voltassem a cometer os mesmos erros que os levaram à doença. O Mestre sabia que a verdadeira cura não está no corpo, mas na alma. Essa história nos convida a compreender que o sofrimento, muitas vezes, é um recurso da sabedoria divina para conter impulsos e corrigir rumos. A dor pode se transformar em remédio, impedindo o espírito de cair novamente nos mesmos equívocos e abrindo caminho para a evolução. Assim, quando observamos o câncer sob o olhar espiritual, percebemos que ele é um mensageiro silencioso, chamando o ser humano à reflexão, à humildade e à transformação interior. A medicina do futuro, unindo ciência e espiritualidade, poderá identificar desequilíbrios ainda nas primeiras vibrações, por meio de recursos energéticos e mediúnicos. Mas, acima de toda a tecnologia, estará o amor, força que cura, reequilibra e sustenta a vida em todas as dimensões. No final das contas, compreender o câncer sob a ótica espiritual é compreender que somos construtores do próprio destino. O que pensamos, sentimos e fazemos deixa marcas no nosso campo energético. E quando cultivamos a paz, a bondade e o perdão, limpamos essas marcas, favorecendo o equilíbrio do corpo e da alma. O Dr. Fructuoso conclui suas reflexões afirmando que a doença não vem de fora, mas nasce dentro de nós, refletindo desarmonias internas que aguardam ser transformadas. O perispírito é o espelho da consciência e nele se grava tudo o que vivemos. Por isso, o autoconhecimento, a prece, a prática do bem e a reforma íntima são os remédios mais poderosos que podemos cultivar. Que cada dor, em vez de ser vista como castigo, seja compreendida como oportunidade de despertar. Que a fé e o amor nos conduzam à verdadeira cura, aquela que não apenas restaura o corpo, mas ilumina o espírito. E assim, na serenidade das leis divinas, compreendemos que Deus não pune, apenas educa. A vida não fere, apenas ensina. E a alma, eterna viajante do tempo, segue aprendendo, curando e evoluindo, até alcançar a plenitude da luz.